Bom dia, boa tarde já, né? 1 da tarde. Bem, eu vou ver se eu consigo estar acompanhando, caso alguém faça algum tipo de pergunta. Acho que é para cá que aponta. Aqui nos comentários, né? Mas eu não sei, né? Porque eu tô com um guiazinho aqui, às vezes eu saio. Mas boa tarde, espero que todas e todos estejam bem. Nessa sexta-feira, dia 24 de maio, a gente vai fazer uma live agora para tentar explicar um pouco o que está acontecendo e como é importante o momento que nós estamos vivendo na nossa luta pela preservação da Serra da Pedra Branca. Lembrando, né, que tem muita gente que esquece, né, quando a gente fala Pedra Branca, nós estamos nos referindo à Serra da Pedra Branca, que envolve toda uma cadeia montanhosa. A gente não está falando só do pico da Pedra Branca. Então, eu acho que eu já vou começando. Qual que é o objetivo dessa transmissão ao vivo que nós estamos fazendo? Aliás, eu queria até saber o que eu falo, se é transmissão ao vivo, se é live, enfim, não sei qual é o melhor termo para se utilizar. Qual o objetivo dessa live? Nós tivemos uma sessão na Câmara de Vereadores de Caldas nessa última quarta-feira, anteontem, no dia 22 de maio, dia de Santa Rita. Foi uma sessão bastante importante, foi muito boa a presença de bastante gente que estava lá querendo acompanhar e ver o que ia acontecer, mas quando terminou a sessão, muita gente ficou em dúvida do que estava acontecendo. E aí eu falei, não, é melhor então a gente fazer uma live explicando o ponto que nós estamos, né? Então, para iniciar, eu vou introduzir para vocês que naquela sessão de quarta-feira foi lavrada a data de 5 de junho, que é a quarta-feira, sem ser essa agora, que é dia 29, a quarta-feira que vem, será a data em que acontecerá a votação de duas propostas legislativas que estão na Câmara. Uma delas é com relação ao artigo 51 da Lei da APA. A outra legislação que será colocada em votação é com relação à Lei Orgânica de Caldas. Então, nessa live, o objetivo meu é explicar o ponto que nós estamos, o que aconteceu naquela sessão e o que está em jogo para o dia 5 de junho. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa agora ao vivo, tenta colocar aqui, eu tento dar uma olhadinha, ver se eu consigo, eu sou meio atrapalhado com essas coisas, mas qualquer coisa a gente também responde depois por escrito, né? A gente tem o pessoal aí que pode estar ajudando a gente na comunicação. Bem, e quem puder já colocar nos grupos de WhatsApp o link, né, da transmissão, é uma boa. Estou até copiando aqui, já para o caso de ser necessário. Deixa eu ver aqui se eu já boto o link. Pronto. Beleza. Bem, então vamos lá. Primeira coisa, então, que eu vou explicar para vocês é sobre a questão do artigo 51 da Lei da APA, né? O sentimento que nós estamos tendo é de que está existindo um posicionamento bastante interessante por parte das vereadoras e vereadores da Câmara Municipal. Estamos com bastante esperança de que a gente consiga chegar ao realinhamento do artigo 51, ao que foi chancelado pelo Supremo Tribunal Federal e ao que foi chancelado também pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, da Controladoria Geral de Constitucionalidade do Ministério Público Estadual. Durante a sessão de quarta-feira, o que aconteceu foi que as comissões que estão com o projeto de lei em mãos, projeto de lei 09 de 2018, que foi submetido no final do ano passado, 2018, pelos vereadores Mauro Fernando, Rita Vestim e Sebastião, o Tião da Santana. Esse projeto seria possivelmente colocado em votação na quarta-feira,
e houve, então, uma leitura de um parecer exarado pelas comissões que estão com esse projeto de lei em mãos. O que esse projeto de lei diz? É um dos dois projetos que estão na Câmara, né? O que esse projeto de lei diz? Ele pega a recomendação da Procuradoria-Geral de Justiça, ele pega também a decisão do STF, como fatos novos que aconteceram desde aquela alteração absurda que aconteceu em dezembro de 2017, e mostra que é necessário realinhar o artigo 51 à sua forma original de 2006. E ali, então, é feita uma proposta de se fazer uma alteração da lei que foi aprovada no final de 2017 e da lei original para voltar ao artigo 51 à sua integridade da sua versão original. Essa é a proposta que está sendo analisada. Qual foi a fala colocada pelo parecer lido pelas comissões, né? Ou seja, apresentado pelas comissões. Eu tenho esse parecer em mãos, tá até aqui, né? Eu recebi uma cópia, agradeço ao vereador Mauro Fernando, que me arrumou uma cópia aqui, obrigado. A gente deu uma lida de novo, né? Apesar de ter lido, mas o que esse parecer diz? Porque muita gente não entendeu ali na hora. O parecer faz críticas que são pertinentes ao projeto de lei 09, principalmente com relação ao seu parágrafo único, né? Então, a proposta que foi colocada, ela tem o texto do artigo 51, né? E depois tem o parágrafo único desse artigo 51. O parecer, ele questiona esse parágrafo único e não questiona a redação original. A redação é o principal, é o que tem que ficar como está para poder ficar alinhado com o STF. Então, esse foi um resultado muito positivo desse parecer. O parecer, depois, ele faz críticas que são pertinentes ao parágrafo único, que são principalmente duas. Primeiro, por ser de 2006, ali fala de FEAM como órgão licenciador. A FEAM, ela não existe mais, hoje existe uma Secretaria de Meio Ambiente, e quem é responsável por licenciamento ambiental é a Suprano Sul de Minas Gerais. Então, esse primeiro questionamento pertinente colocado pelo parecer. Segundo questionamento é de que ali fala do órgão ligado às questões minerárias, seria o DNPM, Departamento Nacional de Produção Minerária. Esse departamento já não existe mais também, hoje agora se chama Agência Nacional de Mineração, ANM. Então o questionamento, esse parágrafo único foi esse, e mais um com relação à questão do controle. O controle não seria feito pelo município de Caldas, já que Caldas não tem órgão ambiental. Então isso foi muito interessante, são questionamentos positivos que não afetam a natureza do projeto de lei, então já traz uma coisa construtiva desse parecer, de que vai ser possível então a gente ter uma nova redação desse parágrafo, ou mesmo a supressão desse parágrafo único. Na minha opinião, até poderia ser melhor suprimir esse parágrafo, já que ele não agrega muita coisa. Mas seria possível trocar FEAM e DNPM por simplesmente órgão licenciador, no caso da FEAM, e aí fica assim, geral, de modo que você não fica se preocupando se no futuro não deixar de chamar Supran, né? Fica órgão ambiental, responsável pelo licenciamento ambiental, e o DNPM também pode ficar como órgão federal responsável pelas questões de concessão minerária, de direitos minerários. Pronto. Isso resolveria ou a supressão desse parágrafo. Então, essas são as questões que são colocadas no parecer. Na minha modesta opinião, eu acho que o parecer ele contém vários equívocos, mas nós estamos nesse processo de compromisso, de negociação, de conversa. Os equívocos que acontecem aqui, o principal deles é afirmar mais uma vez, nesse parecer, de que não teria havido flexibilização ao se alterar o artigo 51 em dezembro de 2017. Isso é fato sabido, já não somos nós da aliança que estamos falando, agora já é o Ministério Público, a Procuradoria-Geral de Justiça, o STF, todos dizendo claramente de que havia uma legalidade, uma constitucionalidade no artigo 51 na sua forma original, e a alteração desse artigo, ela foi uma flexibilização do artigo 51. E eu vou explicar para vocês por que é uma flexibilização. O artigo 51 na sua forma original fala na redação original que está proibida qualquer atividade de mineração na APA, com exceção das atividades já instaladas com as devidas licenças de operação. O foco é a atividade de mineração, ou seja, a frente de lavra.
ela que está instalada e com a devida licença de operação, ela pode continuar quanto tempo quiser. O que foi feito com a alteração da lei foi alterada essa redação e foi dito que é proibida a mineração em toda a APA, com exceção daquelas realizadas por empreendimentos, ou seja, empresas que estejam já instaladas e regularizadas. E aí tem um parágrafo depois, nessa nova lei, dizendo que a empresa pode, né, fazer a exploração na sua poligonal, definida pelo DNPM, que agora chama ANM, Agência Nacional de Mineração. Ora, as poligonais das empresas que hoje atuam dentro da APA, elas ocupam mais de 20% da APA, na Pedra Branca. São poligonais gigantes. E as frentes de lava ficam num pedacinho da poligonal. Então, a lei original dizia que só esse pedacinho onde está tendo mineração, que vai ter por 80 anos, 60 anos, ela pode continuar à vontade com seus empregos, com a sua atividade, mas não se pode nenhuma outra atividade de mineração, porque não terá havido a licença ambiental que é vinculada a essa atividade de mineração. A nova lei fala que a questão é a empresa estar regularizada. Então, a empresa estando regularizada com uma atividade de mineração, ela poderia abrir outras atividades de mineração dentro da sua poligonal. Depois eu posso mostrar para vocês imagens de como essas poligonais são gigantes e elas ocupam boa parte da APA da Pedra Branca. Ou seja, é flexibilizar o artigo 51. Realmente, o novo artigo 51 não permite novas mineradoras, mas permite que as mineradoras que já estão possam abrir novas lavras. Isso é ponto pacífico, não há a menor dúvida a respeito disso. Outro ponto que foi colocado no parecer, que a mim me pareceu bastante positivo nesse parecer, que aí já não vejo como inconsistência, vejo como uma contribuição, é a de que seria interessante, talvez, colocar o que é licença de operação. Ótimo, isso já é definido por legislação federal e por uma deliberação normativa estadual, deliberação normativa, no caso agora, 217 de 2017, no final de dezembro de 2017, que diz o que é uma licença de operação. Beleza. Então, não vejo nenhum problema se houver algum tipo de ajuste aí, colocando, por exemplo, um parágrafo, uma coisa assim, definindo o que é licença de operação. Ótimo, desde que se mantenha a redação do artigo 51 de 2006, que diz que está proibida qualquer atividade de mineração, com exceção das atividades de mineração que já estão instaladas e com as devidas licenças de operação. Depois, num parágrafo, explicar o que é licença de operação, é uma contribuição boa para esse parecer. Outro equívoco que existe nesse parecer é quando ele fala, isso foi colocado na Câmara por alguns vereadores, e a gente precisa clarear, para deixar claro, quando foi dito que foram fechadas 2 mineradoras desde que foi aprovada a alteração da lei. Isso tenta-se dizer que isso significa que a nova lei é até mais rígida do que a anterior. Sinto muito, gente, não é o caso, mas tudo bem. Não há problemas, não precisamos discutir isso. Não é o caso. O que aconteceu foram 2 pedidos de anuência para abrir uma atividade de mineração, que é a Grami, que é outra atividade de mineração, que é a Mercedes, que tiveram a sua anuência negada pelo CONGEAPA. Graças à grande mobilização da sociedade civil, graças à organização que nós estamos tendo muito forte da Aliança em Prol da APA da Pedra Branca, e graças a uma mudança de postura da prefeitura, que nós sempre vamos reconhecer, doutor Alex e os seus secretários, que estão tendo uma postura muito mais serena com relação à mineração. Felizmente, dessa vez não foi concedida a anuência. Um fato que foi colocado também pelos vereadores, e aí também, infelizmente, é um equívoco, quando eles falam que a prova de que o artigo 51 na sua forma original não era restritiva para a mineração é de que de 2006 para cá, várias anuências foram concedidas para atividades de mineração. Ora, se é proibido, como então que foram concedidas as anuências? De fato, por exemplo, roubar um carro é proibido por lei. Isso impede alguém de roubar carro? Impede muitas pessoas. Mas que existe roubo de carro, existe. E é para isso que existe a polícia, para isso que existe fiscalização, para isso que existe a justiça. Então, o que aconteceu? E é importante todo mundo saber disso. Todas as anuências concedidas de 2006 para cá, todas foram derrubadas pela justiça porque elas afrontavam o artigo 51. Ou seja, eram anuências ilegais que aconteciam como resultado de pressão econômica de mineradoras tentando essas anuências. E muitas delas foram negadas graças à existência da aliança. A aliança em prol da APA da Pedra Branca, é importante lembrar, ela começa a existir
Em 2014, que é quando em dezembro de 2014, que é quando a gente entrou com o processo com uma das mineradoras, estava tentando abrir 4 frentes de lavra. E a gente conseguiu, graças ao artigo 51, impedir que fosse concedida a licença, decisão do Copan. Não fomos nós, mas foi a mobilização que permitiu isso em Varginha. Desde esse tempo que a aliança está organizada até aqui, só foi concedida uma única anuência, em julho de 2017, quando o Conselho Gestor da APA foi tomado, infelizmente, tomado pela então prefeitura articulada com as mineradoras, que era, no caso, naquela época, Ulisses Guimarães. Infelizmente, houve uma tomada do Conselho e ali foi concedida uma anuência absolutamente ilegal, justamente por ser totalmente uma afronta ao artigo 51. E nós entramos com o processo na Justiça e eles estão correndo na Justiça, já tem decisões rapidamente favoráveis a nosso favor, não há dúvidas de que essa concessão de anuência ela foi regular. Então, o que aconteceu? Desde a aprovação, realmente, 2017, da alteração do artigo 51, não aconteceu a abertura de novas lavras. Graças aos bons céus, mas graças também à nossa mobilização, à nossa fiscalização, a aliança está em cima, estamos juntos, e graças a uma mudança de postura da prefeitura, que está sendo muito mais serena, muito mais técnica na análise das consequências da concessão de uma anuência. Então, se na nova lei não seriam permitidas essas anuências, na lei original não haveria dúvidas com relação a isso. Quando que, no caso, houve várias dúvidas, os conselheiros ficaram em dúvida, iam votar de um jeito, depois votaram de outro com essa Mercedes, quase que votaram a favor da anuência, depois votaram atrás, aí depois de uma semana teve a apresentação da aliança, trazendo todas as questões, e no final, enfim, no final das contas chegou-se a uma decisão serena e positiva do Conselho Gestor da APA. Então, qual é o balanço que eu gostaria de colocar para vocês com relação ao artigo 51, que aconteceu na Câmara na quarta-feira, dia 22 de maio, dia de Santa Rita, dia das causas impossíveis? Houve falas de cada um dos vereadores muito positivas. E o parecer, no final, é muito positivo. Por quê? Percebe-se que os vereadores estão dialogando na perspectiva da gente alinhar o artigo 51 ao que é chancelado pelo STF e ao que está sendo preconizado pela Procuradoria-Geral de Justiça na sua ação de inconstitucionalidade que está em curso. Essa ação de inconstitucionalidade com relação ao artigo 51, ela cai, repito, essa ação cai caso os vereadores consigam alinhar esse artigo 51. Então eu gostaria, primeiro, de parabenizar cada vereador e cada vereador que está tendo a maturidade de pensar no que nos une e não nas nossas diferenças. Então fiquei muito feliz com o resultado da reunião com relação ao artigo 51 e pelo fato de que saiu uma data, dia 5 de junho. Então qual que é o ponto agora? O parecer, ele disse que os vereadores vão apresentar uma emenda modificativa desse projeto de lei 09, que, mais uma vez eu digo, foi elaborado por Mauro Fernando, Rita Vestim e Sebastião. Eles vão fazer uma emenda substitutiva, uma emenda modificativa, e que a gente espera que possa ser apresentada, inclusive, para uma conversa informal com o promotor, para ver se realmente ela dá conta de realinhar com o artigo 51, mas foram falas muito positivas de cada um dos vereadores. Especialmente, percebo que houve falas muito boas do Emerson Junqueira, que é autor da lei original, da Ana Lúcia, que era a presidente na época. Eu percebi que há uma busca de entendimento, de uma construção coletiva, de uma resolução desse conflito. Então, isso é muito positivo, e muitos falavam ali de um presente para Caldas no Dia Mundial do Meio Ambiente, que é dia 5 de junho. Então, nós estamos bastante otimistas e bastante felizes com o resultado de que se possa finalmente trazer paz e a gente conseguir ter o realinhamento do artigo 51. Acho que é isso que eu teria para explicar para vocês com relação ao artigo 51. Assim, é importante entender que o artigo 51, na sua forma original, ela foi questionada pelas mineradoras em 2009. Elas entraram na justiça contra esse artigo 51 original. E esse artigo 51 não teve ninguém que defendeu ele. Não existia aliança na época, em 2009. E passou pelo TJ, que é a segunda instância, passou pelo STJ e, no final, em julho de 2018, passou pelo STF, e todas as instâncias chancelaram esse artigo. Vejam a oportunidade de ouro que a gente tem, da gente poder ter um artigo 51 chancelado pelo STF. Essa é a situação que nós estamos.
Vamos fazer uma alteração do parágrafo único? Vamos, para poder atualizá-lo e tudo mais. Vamos fazer alguma explicação do que é uma licença de operação? Vamos. Mas que se mantenha a redação original e que não haja nenhum tipo de exceção nos parágrafos. E assim a gente consegue recuperar a normalidade e poder botar nossa energia, gente, toda a nossa energia, nossa mobilização na construção de atividades positivas para a cidade. Então, foi muito positivo o resultado da Câmara. Eu queria agradecer a cada um e cada uma das vereadoras e dos vereadores que se esforçaram para superar os seus incômodos, superar as diferenças e tentar chegar a um alinhamento. Faço um agradecimento especial aos vereadores Sebastião, Rita e Mauro, que tiveram a coragem de colocar esse projeto de lei na Câmara no final de 2018. Foi um gesto importantíssimo para a gente poder chegar agora onde a gente está. Faço aí um reconhecimento dos demais vereadores que são de lados opostos e que estão superando essas diferenças em prol da união de Caldas, em prol do nosso meio ambiente, em prol do nosso maior patrimônio, que é a Serra da Pedra Branca. Lembrando sempre, gente, quando a gente fala de Pedra Branca, às vezes o pessoal confunde. A gente não fala do Pico da Pedra Branca, que é preservado por uma reserva biológica. A gente fala da Serra da Pedra Branca, tá, gente? Que envolve várias pedras, inclusive a linda Pedra da Canastra, que é uma que está sendo ameaçada nesse momento e que, se essa lei não conseguir ser revogada, essa ameaça pode piorar ainda mais. Então, vamos com esperança para o realinhamento do artigo 51. Termina a primeira parte dessa live com relação ao artigo 51. Bem, agora, segunda parte é a lei orgânica. A lei orgânica, o que aconteceu? Pouca gente consegue entender isso. Inclusive, quando a Aliança foi fazer sua assembleia para criar o CNPJ, porque a gente foi criado em 2014, né? A Aliança foi criada em 2014, de maneira informal, pela articulação, pela aliança de 4 associações de bairro. Associação do Bom Retiro, Associação da Lagoa, Associação da Pedra Branca e Associação Pocinhos Vivo. Esses 4 bairros se uniram em dezembro de 2014, no momento histórico da cidade. E depois, em 2017, no dia 25 de janeiro de 2017, nós fizemos uma grande atividade de assembleia para a criação do CNPJ da Aliança em prol da APA da Pedra Branca. Nesse momento, a gente fez um abaixo-assinado, que eu tenho até aqui em mãos, mas está aqui para trás, depois eu passo aqui, no dia que dizia 9 pontos para salvar a Serra da Pedra Branca. O ponto 8 era que se revogue a alteração da lei orgânica para voltar a nomear as pedras e as cachoeiras como imunes. 2017 nós fizemos esse abaixo-assinado. E depois, em 2018, nós fizemos um abaixo-assinado, que já está aí. E aquele abaixo-assinado deu umas 250 assinaturas. E esse abaixo-assinado que nós estamos fazendo agora, está com umas 300 assinaturas, desde julho de 2018 estamos fazendo, que era que a gente estava querendo entrar com o projeto de lei da própria aliança, de iniciativa popular da população caldense, para poder revogar essa alteração da lei orgânica. O que foi essa alteração absurda que aconteceu em 2010? Em 2010 foi feita uma reestruturação de um conjunto de artigos da lei orgânica municipal. No geral, elas não são ruins. O único problema foi que eles alteraram um termo do artigo 163 da lei orgânica. Ali dizia, na versão original, antes de 2010, dizia-se o seguinte, dizia que eram imunes as seguintes pedras e cachoeiras. Aí dava uma lista de pedras e uma lista de cachoeiras. Então é a Pedra do Coração, Pedra Branca, Pedra da Canastra, Pedra do Fogão, entre outras. Cachoeiras, tinha a Cachoeira Antônio Monteiro, a Cachoeira dos Duendes, a Cachoeira das Margaridas, etc. Todas essas cachoeiras e pedras estavam na lei orgânica original imunes a qualquer tipo de intervenção. Infelizmente, a alteração de 2010, que foi aprovada também muito rapidamente, também como foi a de 2017, rapidamente, sem audiência pública e sem consulta, ela alterou esse pedacinho que falava essas pedras e cachoeiras são imunes e mudou para essas pedras e cachoeiras são de maior relevância ambiental. Isso levou a consequências, não imediatas, tá? Demorou um tempo, acho que uns 2 ou 3 anos, não sei quanto tempo demorou, mas depois de um tempo foi destruída a Cachoeira da Margarida por causa dessa alteração, que antes era imune e passou a ser de maior relevância. Então,
esse projeto de lei que está na Câmara, esse segundo projeto de lei, que foi também submetido por Rita Vestim, Mauro Fernando e Sebastião, eles também submeteram esse outro projeto de lei, ele faz o quê? Ele altera esse artigo 163 e retorna ele para a redação original. Em vez de ficar maior relevância ambiental, fala que essas pedras cachoeiras são imunes. Ponto. É muito simples, é muito mais simples até do que o artigo 51. Então, isso é a proposta que está em jogo, que vai ser votada no dia 5 de junho também. Infelizmente, as comissões não exararam nenhum parecer sobre essa lei orgânica. E me preocupou muito que alguns vereadores colocaram lá de que a alteração era muito complicada, que tinha muita coisa, que era bom fazer um estudo completo da lei orgânica, para fazer uma mudança geral da lei orgânica de Caldas. Olha, gente, não tem sentido. Vamos alterar só aquele termo. Eu acho que o momento agora é de união, assim como está tendo um trabalho colaborativo, coletivo, para resolver a questão do artigo 51, nós conclamamos, mais uma vez, a Prefeitura e os vereadores para um trabalho coletivo também. Se tiver que fazer alguma emenda para alterar o projeto que foi submetido pelos vereadores Mauro Fernando, Rita e Tião, e quiserem alterar com uma emenda substitutiva ou modificativa, vamos construir, desde que a gente consiga voltar a transformar esses lugares, que é apenas o pico e até 200 metros da sua base, no caso da cachoeira, até, acho que 300 metros da cachoeira. Vamos deixar essas áreas imunes ao uso direto. Claro, permitindo visitação, permitindo turismo, permitindo pesquisa, obviamente. Então, é uma alteração muito simples, que a gente tem esperança que nesse clima de um presente para Caldas, agora, no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos fazer o presente inteiro. Vamos aprovar esses dois projetos de lei alterados, com as emendas que sejam necessárias. Então, a gente se coloca à disposição, se for necessário, fazer alguma reunião, para a gente conseguir ter também o retorno, o realinhamento da lei orgânica à sua forma original, nesse pedacinho, que é a única coisa que precisa ser alterada. Depois, se vocês quiserem, a gente coloca aqui como era a lei orgânica nesse artigo antes e como ficou depois da alteração de 2010. Não é difícil fazer essa alteração, a gente está à disposição, vamos fazer uma construção coletiva. Se quiser deixar claro ali que vai ser permitido o turismo, que vai ser permitido o uso para fins científicos, de estudos, a gente pode fazer uma alteração. Enfim, vocês, vereadores, quiserem fazer uma proposta, eu acho que está tudo aberto para negociação. Não é mérito de um só, é mérito de todos, para cima de questões partidárias, para cima de questões político-partidárias, eleitorais. O que está em jogo é a gente salvar a nossa Serra da Pedra Branca. Então, nesse gesto de paz, vamos tentar celebrar o dia 5 de junho como o Dia Mundial do Meio Ambiente com um presente para Caldas. Nós, da Aliança, queremos contribuir com outro presente no dia 5 de junho. Não sei se vai dar, depende de você que está assistindo esse vídeo agora. Nós vamos tentar as 500 assinaturas para tentar submeter no dia 5 de junho, tentaremos, não sei se conseguiremos, um projeto de lei de iniciativa popular que vai criar o Parque Municipal André Regnell, que hoje tem a reserva biológica da Pedra Branca. Vamos transformar em parque municipal para poder organizar o turismo e a entrada e de visitação ao Pico da Pedra Branca. Mantém a unidade de conservação de preservação integral, proteção total, como é a reserva biológica, mas começa a permitir uma visitação organizada ao parque, que vai gerar um impulso ao turismo da cidade, uma dinamização da nossa economia e um retorno econômico favorável, principalmente para as moradoras e moradores do entorno do Pico da Pedra Branca. Então, se Deus quiser, no dia 5 de junho, nós vamos estar ingressando na Câmara com o projeto de lei que cria o Parque Municipal André Regnell, em homenagem ao botânico André Regnell da Suécia, que descobriu as espécies endêmicas, junto com o presente que as vereadoras e vereadores podem entregar para a nossa cidade, que é o realinhamento do artigo 51, a chancela do STF e a Procuradoria-Geral de Justiça, e o realinhamento da lei orgânica, naquele artigo específico, para ficar de acordo com o que está preconizando a Procuradoria-Geral de Justiça. E isso vai ser mais bonito ainda, porque se a gente consegue, se os vereadores derem esse presente para Caldas, no dia 5 de junho, a ação que está em curso hoje pela Procuradoria-Geral de Justiça
como ela tem esses dois pontos, que é o artigo 51 e a lei orgânica, essa ação cai. E a gente troca o duvidoso pelo certo. Muita gente fica perguntando para a gente, mas por que tanta negociação se tem a justiça que vai resolver tudo isso? Porque é muito melhor uma decisão espontânea e um compromisso coletivo, porque isso dá mais força para a decisão do que simplesmente decisões da justiça, que são decisões, muitas vezes, que geram conflitos maiores ainda do que acontecia. Isso acontece também na nossa vida cotidiana. O acordo, o compromisso, sempre é melhor do que simplesmente a força bruta de uma decisão judicial. Nós estamos com uma grande oportunidade das vereadoras e vereadores exercerem a sua autotutela. O que é isso? Uma decisão espontânea, em nome da paz em Caldas, em nome da melhoria da nossa situação, da gente conseguir realinhar o artigo 51 e a lei orgânica, e a gente conseguir trazer paz para a nossa cidade no âmbito ambiental, e podemos colocar toda essa nossa energia da nossa cidade para a gente desenterrar esse chifre que está enterrado em Caldas e apostar forte na nossa vocação de Caldas, a agricultura familiar, sustentável, o turismo, o artesanato e a cultura, a grande cultura linda da nossa região. Então, essas são as explicações que a gente queria dar. Eu acho que isso já deixa claro, espero ter ficado claro para vocês. Se tiver qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários, que a gente vai estar resolvendo. Peço desculpas que essa live foi mais longa do que o normal, mas espero ter deixado claro. Resumindo, está existindo um posicionamento muito favorável, muito positivo das vereadoras e vereadores, no sentido de uma construção que vai para além das diferenças e para além de questões de oposição à situação e para além de questões partidárias, em nome de um bem maior, que é Caldas e nosso futuro. Com relação ao artigo 51, isso está acontecendo. Com relação à lei orgânica, ela ainda não foi tratada e a gente precisa agora iniciar os processos de conversa e diálogo para a gente conseguir também fazer a mesma coisa que está acontecendo no artigo 51 acontecer com a lei orgânica. E que o dia 5 de junho seja um dia de celebração, de paz, em que o mérito seja compartilhado, não seja de um só, seja de todas e todos que participarem a muitas mãos dessa construção. Estou com esperanças, nós estamos com esperanças de que a gente vai, finalmente, conseguir chegar a um ponto de um acordo que nos deixa numa situação de preservação, que dá as bases jurídicas e a segurança jurídica para Caldas ampliar o seu desenvolvimento sustentável. Precisamos de todas e todos presentes na Câmara no dia 5 de junho, para a gente poder, se Deus quiser, celebrar esse momento de união da cidade, para além dos egos, para além de posições específicas de posição e situação, para a gente conseguir dar o salto que Caldas merece, para Caldas poder se reconciliar com o seu futuro. É isso, gente. Um abraço, até mais.